Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um Face Talks. Muito prazer, aqui é o Brandon Henrique. Me acompanhando aqui do lado esquerdo da mesa, Leandro Gugev. Tamo junto de novo. Meu parceiro de host aqui. À nossa frente, nosso CTO, Alexandre Francisco, da FaceSign. Juliano Basílio, nosso CEO. Tamo junto. Sejam todos muito bem-vindos. O Alê, depois de algumas ameaças. É isso aí, obrigado. Hoje aqui o nosso momento vai ser reservado para falar um pouquinho de carreira, empreendedorismo, tecnologia, inovação, um pouco da história de vocês aí, que vocês carregam nas costas. A gente aprendeu um pouquinho aí com vocês, com as histórias. E mais o que der na telha. E mais o que der na telha. Aqui é desse jeito. Abertura total aí pra gente compartilhar. Que vier. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Alexandre, tá aí de novo. Na marra, mas estou aqui. O Juliano tá aí com a gente, vamos lá. Que 10 minutinhos já estamos em casa. Rapidão, já vai, relaxa. Então, nosso bate-papo de sempre, como a gente já falou. E aquela história, né? O cara de tecnologia. Não. O cara de TI, o cara que é tímido e tal. Dá pra fazer por chat, não? Cara de tecnologia. Aí vocês querem colocar 5 câmeras, 30 microfones e o cara fala, sabe escrever um e-mail. E aqui é uma prova viva, ó. Celular pra todo lado, que dá pra fazer do jeito que der. Inclusive, esse é um dos comentários ali, que ontem a gente tava conversando, a gente falou uma frase legal no começo do papo, né? Quem quer fazer, dá um jeito. E a gente tá fazendo um nosso podcast caseiro, do nosso jeito, com R$150. Sendo que boa parte dele foi pro Red Bull. R$100 em Red Bull, investimento. R$50 em... Amanhã grava de novo pra tomar mais um. Empreendedor é assim, pô. A gente tem que fazer no peito. Qual é que é aquela do fazer melhor com o que tem? Qual é que é fazer bem com o que tem na mão até que tem mais para fazer melhor? Cortella, que vamos falar de filosofia. Fala aí, então vai lá. Vamos começar com a filosofia. Faça nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores, de fazer melhor ainda. Ô, Cortella, nós aí. Por enquanto nós estamos no celular, mas né? Do jeito que continuaremos. Dias melhores virão. Bom, só para contextualizar a galera aqui, nós estamos no escritório da FaceSign, interior de São Paulo, estamos aqui de Votuporanga. Show. Estamos reservando esse momento aqui no nosso horário de trabalho mesmo, é um momento descontraído para a gente dar uma descomprimida aqui no dia a dia, e esse é mais um projeto que está saindo do papel, depois de meses Não são coadjuvantes aqui em volta, são pessoas reais trabalhando. Todo mundo trabalhando sem aqui figurantes. no dia a dia. sem figurantes. Sem figurantes. É isso aí. Vamos fazer devidas apresentações aqui, Lê. Conta um pouquinho. Legal. Bom, eu sou o Alexandre, eu tô no mercado de tecnologia já há aproximadamente uns 20 anos. Boa. Iniciei como suporte, estagiário de suporte técnico. Essa história você tem que contar direitinho, mano. Essa você chegou... Essa eu não posso contar completa. Tem coisa que tá ok. Quase que a gente corta. Vamos lá, vamos para os pontos principais. E aí eu comecei arrumando máquina mesmo, limpando máquina, tirando da posição de atendimento, tirando, limpando. Isso com arrumando. quantos anos? Isso eu tinha 18. 18 anos. 18 anos. Era estagiário ou você entrou, tipo... Era estágio, foi meu primeiro Era estágio. Entrei na faculdade, foi o primeiro estágio já que eu entrei para trabalhar na área de tecnologia. Fazia faculdade do quê? Ciência da computação. Show. E aí já 6 meses de faculdade eu já consegui esse estágio. Já tinha feito curso antes da faculdade de manutenção de computador, montagem e manutenção. E aí então já era bem focado mais no hardware. E aí essa oportunidade eu tive a oportunidade, né, de começar a introduzir como desenvolvimento. Um código de programação e... Mas você chegou aqui, eu falei pra você contar que você chegou... Alguns dias depois, como é que é aquela história lá? Que o teu chefe roda. Ah, não, sim, vou chegar lá. Chega lá. Essa é louca, velho. E aí, depois de 6 meses de estágio, eu recebi uma oportunidade, que essa história que eu tô falando, recebi uma oportunidade de promoção. 6 meses tinha o coordenador de desenvolvimento, o gerente chegou em mim e falou, o coordenador tá saindo, ele vai ficar uns 15 dias para te ensinar. Depois disso, você vai tocar a área sozinho. Comigo de suporte, né? Que o gerente continuaria, né? 18 anos. 18 anos. E aí, beleza. Sentei do lado do cara. Primeira semana, beleza. Na segunda semana, cadeira vazia do cara. Recebo a notícia que ele não vem mais. Cara, o gerente, velho. Era o coordenador na época. Coordenador. Aí ele não vem mais. Falei, beleza. O gerente também conhecia tudo, sistemas. Okay. Tinha o suporte dele. Call center. Call center na época ela tinha aproximadamente 2.000 PAs, né? O maior cliente na época era a VisaNet. Então tinha 4 ou 5 andares do prédio lá inteiro de PA. E aí, beleza, vou me apegar ao gerente. O gerente passa mais um mês, dá tchau também. Então, cara, em questão de um mês eu tava com 2.000 PAs lá, toda a parte de sistemas, né, na época. Tinha a equipe de suporte,
para as outras áreas. E aí, de primeiro momento, quando saiu ele, a parte de desenvolvimento ficou 100% comigo. Então, ali eu tive que pedalar, entender como funcionava cada aplicação, e todas as aplicações lá eram desenvolvidas interno, não tinha de fornecedor. Tudo que era software era interno. E ontem eu falei um pouco sobre isso ali, da história que a gente foi forjado no fogo, né, velho? Porque isso é a história que ele tá contando. O cara era estagiário com 18 anos, e um mês depois saiu o chefe do chefe, de repente ele está sozinho cuidando de uma empresa com 2.000 PAs? 2.000 PAs. 2.000 PAs. Aí o cara tem que se virar. Situações desse contexto é o que faz a gente evoluir rápido, né? Exige muito da gente, né? Cara, profissionalmente foi onde eu mais evoluí, né? Então, ali eu tive que me cobrar mesmo, falar, não, eu vou ter que encarar, pedir ajuda de quem eu puder pedir, até em partes eu criei uma boa amizade com esse gerente, com esse coordenador, então em partes eles me ajudavam um pouco no começo, então consegui desenrolando. Uhum. E aí o tempo foi passando, aí eu participei de uma migração de site dessa empresa, ela perdeu um contrato grande, que era justamente esse da Visa, e aí a gente fez uma migração para um prédio um pouquinho menor, mas ainda tinha alguns clientes consideráveis. Então esse processo de migração também foi, para mim, aprendi muita coisa de call center. Migrou 100% ali? 100%. Saiu de um prédio que tinha, sei lá, 11 andares e foi para uma... é aqueles que a gente foi junto lá. Era o prédio e foi pro horizontal lá. Isso. A gente foi para aquele prédio que dava mais ou menos 4 andares, mas os andares eram maiores, né? Isso era, assim, desculpa, né? Mas que ano que era isso? Isso foi essa mudança foi em 2007. 1960 aí. A mudança foi em 2007. É que a gente O do call bom center... daquela época é que o computador era fácil de carregar, né? O monitor já com teclado integrado. Mas a gente no call center é igual cachorro, que você conta a idade, sabe? Que é cada um ano do cachorro, você conta 7. Call center é assim, cara. A gente ficou 20, é mais de 120 anos de experiência. Aqui nós estamos... Resumidamente, hoje tem amizade até com o ex-dono da empresa lá, então o resto foi uma relação tipo de família mesmo que o resto é história. Lá. Não, e é sobre isso, né? Ontem também eu falei um pouco sobre essa questão da nossa... A gente passou por uma porrada de empresa, conheceu um monte de gente e deixou um monte de amigos. Sim. Uma das coisas que mais nos ajudou, falei, né, ontem no papo aqui, o que mais ajudou quando eu e a gente criou coragem, né, que a gente decidiu, que decidir já fazia tempo que a gente tinha decidido empreender, mas que a gente criou coragem foi acessar esses amigos que a gente foi deixando, né, no caminho. De lá você saiu e foi pra Dedic? De lá eu saí e fui pra Dedic. Aí a Dedic... Então você ficou lá que 10 anos, 9 anos? Quanto tempo? Total deu, acho que 7 anos. 7 anos. 7 anos. Que era, como que chamava na época lá, que mudou bastante? Chamava Headline, a empresa. Depois? E aí ela depois teve uma fusão com uma empresa chamada Semanhani, que era um outro call center que tinha a operação da Max na época, Redcar. Então, por estratégia, o dono da Headline ele comprou para ter na carteira ali todas as operadoras de cartão, né? Então ele fez essa fusão. E aí, passando o tempo, teve uma terceira fusão. Fusão não, foi uma venda, né? Ele vendeu a empresa para uma empresa espanhola. Uma aquisição mesmo. Que era o Grupo Avanza, que é a Unitono hoje, né? Que tem no Brasil. Então, ó que legal a experiência rápida, assim, pra gente contar. Eu ali, a gente foi se conhecer depois na Dedic, mas ó, o Ale, Unitono, Dedic, Alma Viva, Vicstar, eu tive um pedacinho de Contax. Se somar, essas empresas são gigantes aí do setor, a gente foi passando... Dedic eu tava bem no período da fusão também, com a Contax, né? Você entrou na fusão. Na hora que eu saí, já tava juntando os times já. E a gente se conheceu lá, a gente tava até brincando agora, porque eu perdi a conta de quando que foi exatamente. E disso aí nós estamos falando das maiores do setor, assim, em questão eu tive uma passagem na Atento, né? assim que eu saí da Vicstar, eu tive uma passagem pela Atento também, né? Então, mas foi PJ ali, foi como desenvolvedor freelance, praticamente. Atento era a maior? Então, isso que eu ia falar ali. Eu não vou lembrar de cabeça exatamente, mas a Contax e a Atento, elas dividiam a liderança, assim, durante muito tempo. E que eu até falei ontem no papo, né? Chegou um momento que eu me lembro que a Atento bateu, sei lá, 150 mil funcionários, gigante, né? Mas todas essas que a gente passou com a Lê, sempre empresas muito grandes, né? Muito grandes, sim, lá. Talvez a Vicstar era a menor que a gente trabalhou, 15 mil funcionários, né? Todas muito grandes, então... A Unitono que eu trabalhei no Brasil, ela era a menor de todas, mas mundialmente ela é grande. Gigante, né? E é o que a gente falou ontem também dessa história, né, cara? Então, assim, você fala... lembra que eu comentei, vou ficar sendo advogado do call center aqui, vou defender essa bagaça. Empresas multinacionais, a Alma Viva, por exemplo, cresceu muito, continua crescendo muito,
É uma empresa italiana, multinacional, a gente trabalhava lá com a diretoria toda italiana, porrada de gente, os caras gente boa pra caramba. Um monte de história legal pra contar, que a gente viveu junto lá, né? E assim, caras que, pô, vêm pro Brasil e traz uma imagem muito positiva, que o brasileiro, a gente é muito gente boa, como povo, como cultura. Então, mundialmente, o atendimento do brasileiro é reconhecido como referência. O brasileiro é um das culturas que melhor atende o cliente. É muito... A gente que trabalhou nessas empresas, né, tinha muito essa imagem de que o cara lá fora, ele não tem o mesmo calor humano que a gente tem aqui. Receptividade, receptividade, que é do nosso povo, né, carinhoso. É bacana ouvir isso, porque assim, a gente não tem essa visão. A gente não consegue enxergar e a gente não tem esse feedback interno de que realmente que o nosso trabalho, né, o trabalho do brasileiro, no caso específico do call center, que ele é reconhecido. Não tem uma divulgação disso de que a gente tem, e não só no call center, em tecnologia também, né? Tecnologia a gente também tem bastante coisa bacana, bem desenvolvida aqui, e que a gente fica sabendo, né? Aí já vai filosofia de novo pra mesa. É nossa cultura, cara. É a história que a gente, aqui na FaceSign, a gente tá falando bastante. Inclusive, comecei a estudar bastante sobre isso. A gente tem um problema cultural de se sentir pequeno. Aí, essa história, os italianos lá, eu fazia questão de perguntar. O Fábio Cariani, puta amigão meu mesmo, veio da Itália, né? Ele chegou nos primeiros dias lá na Uma Viva, o cara não falava uma palavra em português. Virou amigo de dentro de casa, assim, eu tenho um carinho gigantesco por ele, família e tudo. E aí eu fazia questão de fazer esse tipo de pergunta, sabe? Assim, Fábio, quando você tava lá, o que você via do Brasil? A imagem do cara de fora pro brasileiro sempre é positiva. Eu falava, cara, o brasileiro, uma das coisas mais legais que eu vi dele, ele falou assim uma vez, Ju, sabe o que é incrível, cara? Todo mundo que eu conheço aqui no Brasil, o cara é guerreiro, trabalha pra caramba, saiu, né, assim, de famílias que não tinham condições, luta. Vocês são foda. Essa é a visão dos caras lá de fora. E a nossa, culturalmente, é de que não. É sempre a gente acha que a gente a gente fica melhor. A gente fica admirando, querendo se espelhar, buscar tecnologia fora e, na verdade, pensar no tamanho do Brasil. Unidos, tudo lá é bom. Então, claro, tem coisas muito boas lá. Também tem alguns pontos nossos. Como em qualquer lugar. Mas como qualquer lugar. Tem boas em todos os lugares. Tem a parte ruim. Mas é a nossa defesa, é isso que eu falo. Eu aqui, até uma palestra que eu fiz esses dias aqui na Unifeb, eu falei isso. Não tem essa, cara. O potencial do ser humano é igual em qualquer lugar do planeta. Você tem que destravar a tua mente. Se você pensar assim, mas eu tô no interior de São Paulo, eu falei isso na palestra. Mas eu sou do interior, os caras de São Paulo devem ser foda. Não, cara. Não importa onde você tá no mundo, importa como você acredita, o quanto você acredita em si mesmo. Não tem essa, cara. A gente tem o mesmo potencial de fazer o que os caras fazem no Japão, os caras fazem nos Estados Unidos, não tem essa. É muito da nossa autoestima. Já visto, por exemplo, se você for pegar em tecnologia, em algumas outras coisas, a Índia. E aí o que a gente tem uma imagem assim, por filmes ou por uma reportagem que a gente vê, é que aparenta ser um país muito pobre, mas um pouco não é de pobreza, é cultura, é diferente. E os caras são puta do desenvolvimento em tecnologia. E é isso, cara, a condição que o cara tem é igual à condição do americano? Não é, em questão de dinheiro, muito inclusive a Índia viveu no nosso setor um negócio interessante, que a gente estudou bastante também, que foi o offshore, que é o americano, mandou o call center para a Índia. Na época, começo dos anos 2000, ali aconteceu esse movimento. E a gente estudou bastante, porque é legal contar essa história também, né? A FaceSign, que hoje existe, eu tenho pastas aqui no computador até hoje. Quando a gente se conheceu lá, que nós estamos nessa dúvida se foi 2009, 10, 11, ali mais ou menos naquela época, a gente já desenhou a empresa. A gente tinha o plano de negócio. O Ale ia ser CTO, sabe? Tinha um plano de negócio. Tinha eu lá, já não. Não tinha, você ainda. Não te conhecia ainda também, mas... Vocês valorizavam o marketing na época também? Nem, cara. O único marketing que eu conhecia se tivesse aberto aquela época, o mês ia ter fechado. Exato. Sim. Mas a ideia já... Mas a ideia, né, que a ideia foi do home office. Ó, que louco. 2009, muito antes do home office ser popularizado, porque a Fer, minha esposa, ela começou a trabalhar na Gol. E a Gol foi o Rogério... Também é um amigo nosso, trabalhou na Uma Viva lá junto.
Ele que peitou lá no começo e montou uma operação que chegou a ter 800 pessoas em home office pela Gol, lá 2005, 6, 7, não sei exatamente. Mas bem antes de ter se popularizado. Como a Fer começou a trabalhar em casa, pô, minha Já deu um cabeça deu estalo. aquele estalo. Eu falei, meu, por quê? Pensa assim, como é que a gente ia montar um call center tradicional? Sendo que a gente é de origem simples, a gente não tem grana e tal. Por que você ia montar um call center tradicional? E a imagem do call center é isso, né? De uma infraestrutura. Um prédio com 5, 6, 10 Você vai montar uma andares, Não, só o dessa. CPD ali. um andar, Né? um Como é que você andar montava um inteiro, CPD, só esse call center equipamentos que tradicional? precisa, né? É um investimento Na época eu não ia muito conseguir, grande. não ia conseguir pôr cadeira, não ia ter. Exato. Aí a gente teve o estalo lá atrás, que foi esse, assim, quando a gente começou a desenhar, cara, home office rola. Porque aí você manda a galera pra casa, né? Você não tem o investimento físico, Desenvolve o software. desenvolve o software, e aí a gente começou, inclusive, a desenhar o software que a gente tem hoje, que é o Connect Home. O Connect Home ele começa a ser rascunhado lá 2009, 10. Pô, pensa isso, cara, nós estamos em 2024, 14 anos de evolução da ideia até a gente ter a maturidade que a gente tem hoje do Então, produto. só para dar uma consolidada aqui nas informações. Vocês começaram a caminhada juntos, né? Nesse segmento. A gente se conheceu em 2009, em 2011 a gente noivou. Engraçado que no começo foi sempre por coincidência, né? Verdade. A gente Sem caiu na querer, Dedic, conheci o Ju na Dedic. Aí pegamos um certo grau de amizade ali e daqui a um tempo se encontra na Vicstar. Ô, você aqui, beleza, da hora, legal. Passa mais não sei quanto tempo, dá uma viva, ô, você aqui de novo, tá? E aí, então, só pra gente... Você começou como operador, atendendo call center, supervisor, vai me ajudando. Operador, control desk, fui do planejamento, depois supervisor, coordenador, gerente geral, superintendente, diretor. E você ali? Eu fui Estagiário. estágio, e de estágio eu já fui para desenvolvedor. Aí eu fui júnior, pleno, sênior. Massa. Passei um cargo de gestão na Headline, então passou um tempo das fases de analista, coordenador, eu cheguei a ser gerente. Massa. Depois de lá foi só gerente para cima. É. E aí toda essa bagagem aí fizeram com que aflorassem aí a ideia e a vontade de ter um negócio próprio, ter soluções próprias e E atacar o mais do mercado. que isso, tem uma questão, acho que é, falando de empreendedorismo um pouco agora, né? Cara, por que você não pode montar um negócio sozinho? Você pode, né? Ah, vou fazer um negócio sozinho. Por que é legal você ter o sócio? Porque a gente tem que se complementar. Que a sua visão, você sozinho, a sua mente sempre vai estar limitada à tua história, o teu ponto de vista das coisas. Beleza, então, sócio, ele tem essa função de ampliar teu horizonte. O cara tem uma visão que você não tem e é complementar. Sim. Só que um dos grandes desafios, eu acho que da vida do empreendedor é achar o sócio certo. Você tem que vibrar na mesma frequência. O que a gente se dá bem... cara, é isso, a gente tá desde 2009, a gente nunca brigou, velho. Nenhuma vez. Porque a gente tem primeiro uma confiança, uma cumplicidade gigantesca, né? Os dois, assim, um com o outro. Que aí já dá uma tranquilidade, que você não tem que ficar dando explicação nem nada. O cara, eu sei que ele tá lá correndo por nós, eu tô correndo por nós. Então isso já ajuda muito. E os valores serem os mesmos. Que a visão, ela pode ser diferente. No nosso caso, complementar, né? Às vezes eu tô olhando aqui de uma forma... Aconteceu recentemente, semana passada. Eu tava tomando uma decisão, fui trocar ideia com a Leo, ele trouxe uma outra visão. E, putz, velho, você tem razão. E a gente vai ajustando, né? Só que os valores são os mesmos. Quer dizer, o alicerce é o mesmo. Isso, pra gente, deu super certo. Né? Sim. E outras coisas também, o Ju é mais ousado e eu sou mais conservador. Então, cara, Aí eu só... um empurra o outro, exato. o outro segura o outro. guiando. Tem que só ter tive- acelerador e freio, né, velho? Tem Eu que só ser, tive a não dá só pra coragem- acelerar, mas não dá só pra Eu frear. só tive a coragem quando a Vicstar realmente fechou. Eu falei, puta, agora eu não quero ir embora de Votuporã, eu quero ficar aqui. Eu falei, vamos dar 2 meses pra dar certo alguma coisa. Aí foi onde a gente conversou. No primeiro mês já tinha o primeiro cliente. E essa Já- sociedade foi quando exatamente? Quando começou 2021. aí essa... 2021. Pandemia. E é isso, a gente tinha esse desenho da empresa há muito tempo. Aí, e é outra coisa também, né, que a gente fala, também uma coisa que a gente tem parecido, que a gente deixa as coisas ir naturalmente, assim, não fica forçando nada. Então, naquele momento ele surgiu, né, falou, cara, olha, a empresa fechou. Uma galera em Votuporanga que a gente trouxe, né, quando eu vim pra cá, montei um time aqui em Votuporanga, ficou um monte de gente fera em call center, a hora que a empresa fecha, tava todo mundo aqui. Pra mim foi muito dolorido, inclusive, quando fechou, né, eu não tava mais, eu já tava no projeto lá da LOF. Mas pra mim, porra, cara, eu tinha trazido um monte de gente, né? Um monte de gente confiou em mim. Então, quando a empresa fechou, eu me senti também, né? De certa forma, responsável. Então, quando ali... Nem lembro se foi você que me ligou, se eu te liguei, o que aconteceu, mas... Quando a gente decidiu, né? Cara, foi meio que natural, né? natural.
Quando a gente decidiu, já veio esse estalo, né? Pô, vamos tentar aproveitar a galera que tá aqui, que era pessoas, né? Sim. Pô, incríveis, e só que aos poucos. A gente não foi lá, que é uma outra coisa que eu falo bastante sobre empreendedorismo. Na palestra eu respondi isso lá na Unifev. O cara, mas eu queria saber, eu tô trabalhando aqui, eu queria empreender, mas eu tenho medo de empreender e tal. Eu falei, cara, mas por que você tem que parar de trabalhar para empreender? Sei lá, tem um mito. Você não precisa parar de trabalhar. Trabalha das 8 às 18 e empreende das 18 às 8, no final de semana. Inclusive nascemos assim, né? Nascemos assim. Nascemos, eu tava na projeto da FGV e da Tento. Aham. Então os dois eram o que sustentava praticamente eu e o Matheus, que foi o primeiro desenvolvedor nosso. E o Gil tava na Loft na época, então, cara, nascemos um negócio, mas meio que com uma renda garantida, né? Sim. E fazendo E aí, depois do horário, no final de semana, dando lugar aí, sabe? Que na verdade esse acho que é um dos grandes problemas do empreendedorismo, que quando a gente vai olhar a estatística de que a maioria das empresas, das micros, dos empreendedores, fecham em um ano, fecham em menos de um ano e meio, 2 anos no máximo e tal. Por quê? Porque o cara, quando ele empreende sem planejamento, que é o que vocês estão falando, que o planejamento começou bem lá atrás, do que era o produto, o que vocês pensavam em fazer. Então o cara não planeja, começa daí. Ou ele vai empreender por necessidade. Onde o cara foi demitido, ele não tinha plano nenhum, ele pega todo o dinheiro que ele eventualmente recebe lá. No meu caso, um pouco pior. Coloca... Demitido sem receber. Sem receber. Com a esposa grávida. Mas... Não, é que você precisa ter um mas com um plano. Então, mas com um plano. Foi o que já encorajou. tinha. Aí você tem, o que a gente falou, já falou ontem, de questão de ter um objetivo. Então aí o seu objetivo era, então, você tem uma esposa, tem uma criança. A motivação pra vir, quero ficar em você tem a Votuporanga. motivação, quero ficar aqui, então vai precisar. E aí é isso, você já entra também, então pensando, precisa dar certo. Eu não tenho a opção de não dar certo. Então, mas a maioria que vai empreender não planejou nada. Aí ele pensa, o que eu posso fazer? Vou montar uma barraquinha de cachorro-quente. Ok, o cara põe todo o dinheiro dele e no primeiro dia ele já precisa tirar dinheiro dali para comer. Exato. Aí a tendência é não dar certo. Muito... mas vai ter muita gente que dá certo. Ok, mas a chance de dar certo Não, é muito só pegar menor. a estatística, é o que você está falando. 80% das empresas brasileiras fecham nos 2 primeiros anos. Isso é estatística. Então vai ter 20% que dá certo. 80% não dá. 80 não dá. Agora, outra coisa também os que... principais motivos estão aí. O não planejamento, né? E o cara vai fazer só na hora que ele realmente precisa. Então, quer dizer, você quer empreender... Então, empreende, começa pelo menos a planejar, enquanto você tem uma garantia de outra coisa. Você está trabalhando, você tem um salário, você tem... E aí, a partir dali, você começa. O raciocínio adicional que eu queria colocar no teu pensamento. Você trouxe a visão que eu estava querendo transmitir, que é exatamente essa. Cara, se você vai empreender no dia 0, você já precisa sobreviver do teu negócio, você já cria uma pressão ali para você que... A chance de não dar certo já é grande. A segunda questão é, cara, por mais planejamento, porque assim, eu não queria romantizar. Né, Ale? Tipo, a gente tá, cara, ralando com força. Hoje vocês já estão bem. Ralando. Se eu te contar a minha história... Falta um pouquinho. Se eu te contar a minha história... Só que assim, é da natureza do empreender, por isso que tem que curtir a jornada, por isso que tem que estar claro na tua cabeça assim, cara, e aí, né, dentro dessa lógica, que eu ali a gente tem valores muito parecidos nesse sentido. Porque a gente, a hora de construir a FaceSign, a gente se preocupou muito em definir os valores, ter valores muito claros e entender o porquê que a gente está fazendo, que é o tal do propósito, né? A gente falou ontem um pouco sobre isso. Cara, a gente é muito parecido nisso, a gente se realiza quando a gente vê pessoas ao nosso redor crescendo. Eu sempre falo isso do Ale. O Ale é um cara muito generoso. Então, por que a gente conseguiu montar um timaço de tecnologia rápido? Cara, desenvolvedor é disputado a tapa no mercado, né? Sim. E o Ale formou muitos caras ao longo da vida dele. Então, a hora que a gente precisou, esses caras tinham gratidão pelo Ale. Pô, o Ale que me ensinou lá no primeiro dia, tem vários exemplos pra gente dar. O próprio Matheus, que o Ale falou, o Rafa, enfim, para não ser injusto, um monte de gente foi lá e nos ajudou. E aí a gente tem esse valor que é mesmo em algum momento financeiramente ainda não está devolvendo o que a gente tinha de expectativa e tal, só que a gente se preenche de ver 130 pessoas, mano. 130 pessoas, né? Isso já preenche, assim, e aí te dá a força, te dá a motivação pra... Não é fácil, é difícil pra caramba. Você falou, Breno, né? Saí de operador, eu fiz toda a jornada até virar dono.
Hoje eu sinto a dor do cara que Do cara. pagava. E esses dias a minha esposa vira pra mim e fala assim: pô, não dá, você tem que falar com alguém. Eu falo com o espelho, pô. Não tem por que eu ligar agora, né? É com nós. Ju fala com a Ale fala com o Ju. É, vou ligar com a Ale, vou brigar com ele, que tá foda. Então, mas isso também eu percebo, né, no Ale e ele em mim, assim, a gente vibra de ver que, pô, estamos conseguindo, a galera tá aqui. O dia da Folha é o dia que eu mais fico feliz, cara. Que a gente vai lá e paga a galera, fala, porra, que foda. Deu certo. Deu certo, mais Porque eu acho que assim, né, se o propósito for só dinheiro, também a chance de não dar A certo resiliência também é grande. baixa. Quando o propósito é dinheiro, a resiliência é só baixa. dinheiro, Até não é o porque dinheiro. quem tá visando isso vai desistir rápido. Porque Exato. demora pra Porque vir. demora, Exato. sim. O cara fala, pô, eu vou ficar ralando aqui quantos anos pra... Você pode acabar vislumbrando uma oportunidade que você entenda Pode que ser futura. possa ser mais promissora e Isso, acaba tirando um pouco a mão, enfim. Exato. E a outra coisa que a gente trouxe também muito é fazer do nosso jeito, né? A gente passou coisas na nossa carreira, coisas ótimas, coisas, né, boas, mas também coisas não tão legais. E a gente tá tentando trazer pra cá aquilo que a gente entende que é legal, que, pô, tem uma pegada humana, né? Tratar as pessoas com respeito, tentar... A gente tem lutado muito nesse sentido de ego da porta pra fora, tipo, ser uma empresa que, pô, ninguém é melhor que ninguém aqui, a gente tá todo mundo junto, na mesma pegada, porque aí trabalhar se torna prazeroso, cara. Sim. Quando você tá, né, vibrando isso assim, você se diverte, eu acho que essa que é a diferença, né, cara? A gente consegue construir coisas legais sem a gente se divertir no dia a dia, né? Legal, uma jornada bacana de vocês. Sou fã de vocês. A gente tá pensando em engravidar agora. O próximo passo passo? é um filho. Não, já um filho tivemos. Acho que vai ter Tem que a Cecília. adotar. Acho que vai ter que adotar. Não, a Cecília, olha, tem a Cecília já é minha neta, inclusive. exato. Apesar da gente ser da mesma idade, mas eu sinto bem mais velho que ele. Mesma idade, vem com essa não. Por 11 meses. 11 meses a gente tem a mesma idade. Mesma idade, tá bom. Mas ó, a gente está caminhando um pouco aí pro contexto do empreendedorismo, né, da FaceSign. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui ainda na FaceSign. Mas vamos assim, a FaceSign, fora as soluções tecnológicas, né, fora o foco nas pessoas, fora esse afeto que vocês têm por esse universo, enfim, vocês vieram de um setor de atendimento, né, de atender pessoas, que hoje a nomenclatura talvez seria o CX, né, que a gente pode assim dizer. Já trouxeram um pouco da história de vocês também, então agora vamos encaixar esse atendimento, né, um pouco dessa experiência de atender pessoas nessa jornada de vocês, né? Então, como que hoje o que a gente chama de CX era visto lá atrás, como que começou lá atrás, como que era na prática mesmo esses atendimentos, como é que funcionava, e as tecnologias que no meio do caminho, assim, foram, na verdade, fizeram com que vocês, com toda essa bagagem, transformassem em soluções inovadoras e trouxessem para a realidade. Ontem eu contei um pouco, né, ali da jornada. Eu falei assim, como a gente começou ali, começo dos anos 2000, 2003, 2004 ali, a gente viu... Foi o auge do call center. O call center, a gente cresceu junto com o call center, é isso que eu expliquei ali para eles ontem. E aí a gente viu também a evolução da tecnologia acontecer. E eu falei ontem, né, a gente lembrando 2013, quando a gente estava no Nexstar, quando a gente criou lá a primeira automação, lembra? Quer dizer, a gente estava fazendo a automação em 2013. E a gente fez lá, colocou para operar, ajudava os operadores a reduzirem TMA, essas coisas. Desde 2013, então que é um setor que, a gente falou bastante disso ontem, né? É um setor que exige, os indicadores, né? As metas são muito agressivas, então você precisa criar soluções para conseguir manter ali a operação e entregar os resultados, né? Os desafios. E aí a tecnologia que ela vai permitindo isso. Falei um pouco isso ontem, né? Você coloca a galera sentada ali, treina, vai ter uma curva, mas tem um teto, chega num platô de resultado, que são pessoas, são seres humanos. Quer dizer, o cara consegue clicar X vezes, porque ele é um ser humano. É a tecnologia como ferramenta que faz ele extrapolar esse teto. E aí a tecnologia, o setor foi já se transformando em um setor de tecnologia, e a gente, como estava vivendo isso, isso também é muito legal, né, nas operações, assim, a gente sempre teve muito próximo, porque eu estava tocando a operação ali e o Ale estava sempre perto, a gente tinha as ideias, o Ale ia lá, desenvolvia. O background ali da tecnologia, demais, né? Não tem laboratório melhor que esse. Você tá num lugar que tem, sei lá, 3, 4 mil computadores. Um laboratório, melhor laboratório que esse, não tem. Né? E na sua parte de tecnologia, assim, como é que foi essa evolução, como é que foi esse processo, do que você viveu lá e como tá hoje, assim, traz um pouco desse... Pra você ter ideia, os PABX era uma sala cheia de relé, abrindo e fechando lá pra
pra cair a ligação lá na PA. Então, Nossa, eu verdade, peguei essa né? evolução. Pô, desde e as fitas de gravação? Nossa, verdade. Fita, Peguei gravava essa na evolução fita. desde o do PABX analógico, que era esses modelos, né? Até os digitais hoje, que Avaya, Genesis. Então, peguei toda essa evolução da parte de telefonia. Fora a parte sistêmica, né? Então também, o primeiro sistema que eu desenvolvi foi em Axis. Hoje, cara, tem diversas linguagens aí para celular, para web, para client. Então, toda essa parte de evolução eu participei dentro de um ramo que exige muita tecnologia. Foi um aprendizado também gigantesco. E tudo muda muito rápido, Tudo né? muda muito rápido. A evolução da tecnologia, mas o atendimento não muda tanto, Não. né? É. Não tem também. Ainda tem o Muda propósito por de parte- humanizar, querendo ou Exato. não. Não, na Muda verdade, um pouco até a parte de ia dizer cliente, né? Cliente, a gente tem maior parte da nossa carreira foi na Vivo. A Vivo trabalhou de algumas formas para automatizar alguns processos para diminuir o call center. Então, ó, acho que a gente viveu o auge do call center e a gente está vivendo a decadência do volume, né? De que chamadas. a transformação De tirar o pro humano digital. para o digital. Digital. Obviamente porque custo também, né? Como todo setor, tem sempre um objetivo ali de otimizar. E aí é isso que você falou, Lê. A tecnologia, ela é muito louco ver o que a gente está vivendo agora com a inteligência artificial. Porque, Nem fala, né? né? Nós estamos pirando aqui, inclusive. A tecnologia, ela esbarrava nisso. Quando a gente ia lá e fazia uma automação, ou a gente colocava um bot, sempre esbarrava no cliente, no usuário final, ele não se sentir atendido porque ele não estava falando com o ser humano. Né? A resposta era muito... Então ele preferia assim... Pô, vocês com certeza viveram isso. Você ligava lá, em algum momento a URA, né, a Unidade de Resposta Audível, começava a falar com você. Você ia lá e apertava o 9. Tipo, você não queria ouvir o que ela estava E falando. até o final pra chegar num Você atendente. ia falar com o Fala atendente. atendente. Falar, um monte de opção. Ela disse que 1 pra tá, 2 pra tá, 3 pra tá. Você fala, cara, 9. Eu quero falar com o atendente. Dificilmente a URA ia resolver seu problema. Né? Exato. Aí, por quê? Porque não é um negócio humano aquilo. De repente, o que tem surgido agora e talvez o potencial que tem, né, a inteligência artificial, que consegue se comunicar de uma forma mais fluida, mais humana, é uma disrupção no mercado também. Porque aí o consumidor, ele tem a sensação de que ele está falando com uma pessoa. Essa eu acho que é a grande chave da tecnologia conseguir E acho que dar o salto. aí da experiência de vocês, um pouco também o perfil do público também está mudando, né? Com certeza. Porque é aquilo, a gente pegou nesta época lá onde as pessoas, a gente não tá falando de uma época aí que estava começando o celular, computadores, ok, nas empresas já tinha, tá, mas os computadores pessoais muito menos, né? Aí a gente houve uma evolução lá onde todo mundo tinha computador em casa e aí hoje nós já estamos caindo para não ter computador mais em Verdade, casa e né? tá só no celular, Verdade. né? Uma coisa assim que eu não sei se vocês viveram isso, como era receber um fax. Não vivi. Eu já passei. Não, mas ó, eu tenho um exemplo legal. Um fax. O transformação geracional, você com certeza não pegou, mas um dos meus primeiros empregos antes do call center, que eu entrei tinha 18 para 19, antes já tinha feito uma porrada de coisa, né? Padaria. Eu era moleque, cara, eu ia lá pra assar o pão, um dia eu esqueci de apertar um botão lá, dormi, velho. Na hora que eu acordei, os pão tudo preto, lá queimou tudo, ferrei a padaria inteira. E aí eu trabalhei no Lava Rápido. Quando eu fui embora pra Londrina fazer faculdade, nem sei se você sabe disso, mano. Lava rápido, acho que não. Não? Né? Eu fui embora pra Londrina. Você sabia que eu já fui mecânico? Você sabia? Você lavava as peças, tá? Você sabia. Mas o Lava Rápido em Londrina, eu era tipo um office boy também. Eu lavava carro, e aí todo dia eu ia no banco. Todo dia, pegava o dinheiro lá do caixa, colocava Os cheques. colocava numa maletinha e ia na fila do banco. Cara, era 45 minutos, 1h30 de fila, diária. Porque você não fazia nada, né? Sim. A transação era lá, era no caixa. Todo mundo indo do banco fazer, depositar, sacar e tal. Eu fazia esses depósitos pra minha mãe também de cheques. Mas assim, não era 45 minutos não. Eu chegava lá, já tinha um balcãozinho, canetinha, assim, preencheu o envelope. Isso já é a tecnologia, isso que é legal. Colocava os bancos, direto ali no caixa, no né? caixa eletrônico. Deve estar uns 30 anos mais. Mas os bancos, normalmente eles lideram, né, transformação, assim. Eles acabam puxando esse tipo de inovação. Demanda pela inovação, eles né? investem muito. Mas tem uma outra coisa legal para dividir com vocês, que você falou da mudança do comportamento do consumidor, né, Lê? Quem que atende o telefone hoje em dia, velho? E aí eu vou ter que pedir desculpa aí pra galera que tá assistindo, que parte disso é culpa minha. É culpa do nosso setor, porque, cara, Sim. A forma com que a gente tratou
o consumidor durante muitos anos foi muito errada. Porque tecnologia, a gente foi lá, primeiro, as vendas eram porta a porta. Falamos ontem sobre isso. Como é que vendia? O cara pegava uma maleta, batia lá, tocava a campainha e vendia na casa. Aí descobriram que fazer isso pelo telefone era muito mais produtivo. Porque, porra, se o cara faz 10 visitas por dia no porta a porta e dá pra fazer 100 ligações por dia no telefone, pô, dá pra vender mais. Foi pro telefone. O que a gente descobriu? Que se você deixar o operador discando, é bem mais lento do que colocar um discador. Aí, beleza, criamos um discador. Só que o discador, não satisfeitos, a gente falou, cara, mas o discador pode virar uma metralhadora, né? Não vai Tipo, só regaça. Não vai só discar, Vai discar. não bombardear. 100 vezes o mesmo cara no mesmo dia. E é assim, isso que eu falei pra vocês ontem em 2008, que teve o decreto saque, é por isso, que aí a gente começou a ser muito agressivo. Pô, tem que vender. Incomodar demais as pessoas. Aperta o botão do discador ali e metralha as pessoas. Então, tem um percentual que a gente fala, que é o alô. Né? Quando a gente tá fazendo ligação ativa, quando a gente começou lá, quando eu comecei com a operação de ativo, sei lá, era 40%. A cada 100 chamadas, 40 pessoas atendiam. Me davam a chance de tentar vender para ela. Pô, hoje em dia, fazer 5%, 6%, você tem que estar feliz. Caramba. Isso é uma mudança de comportamento da sociedade, porque as pessoas pararam de atender. E tem a questão geracional também. As meninas, as minhas filhas, não atendem o telefone, raramente atendem, falam. Tá na agenda, Normalmente tá no elas contato, não tem. Justamente. Aí mais uma da evolução da tecnologia. Lá, nesse princípio, lá também, muitas vezes, estava ligando para um telefone fixo, que o cara não identificava a chamada. Então, ele atendia porque poderia ser uma ligação de família, poderia ser o call center. E hoje, a gente está com o número na mão ali. Pensando por mim, assim, às vezes eu me preocupo em estar incomodando. Então, eu deixo só uma mensagem ali, né? Aguardo o retorno da pessoa e sem aquela pressão, A né? gente não se preocupava se estava incomodando. Pois não, é, velho. pois é. Tipo, lá. E hoje ainda dificulta um pouco muito pela restrição dos dados também. É. Né? Então hoje pra você conseguir o telefone de alguém é muito mais difícil A do que LGPD antigamente. também. Então é isso, quer dizer, o setor, naturalmente, tem coisas boas, tem coisas ruins, né? O setor, uma coisa legal desse setor é que a gente vai pra cima e a gente faz acontecer, cara. E vai moldando. Vai moldando. De Como acordo com as mudanças. Como a gente falou ontem, eu dei uma explicação assim, né, não é um setor que nasceu ali quando a gente começou, né? Tava nascendo, não existia, então não tinha legislação, não tinha um hospital, né, que já tem as coisas moldadas, não tinha. Inclusive as leis precisaram ir sendo ajustadas para que o setor se adequasse. E amadureceu demais, né, cara? Então, isso que ele falou, a LGPD, que é uma mais recente, também vem com esse objetivo, porque, porra, era uma confusão, assim, teu dado tava espalhado aí na internet, em qualquer lugar. Ainda tá 100%? Com certeza não, tem muito a evoluir ainda. Mas a parte legal quando você faz um bom trabalho, é isso que a gente está tentando fazer aqui na FaceSign, quando você faz um bom trabalho, você tem um planejamento, você pensa em como abordar aquele cliente, é uma solução que você está levando. O cara precisa de você. Quando você chega na pessoa certa, na hora certa, né, não é uma venda, você está prestando um serviço para aquela pessoa. Às vezes o seu contato ele era só o último empurrãozinho que faltava Exato. para... Eu sempre falo isso, cara, às vezes era aquela ligação que ele precisava naquele dia, né? A gente tem operações de empréstimo, né? Hoje em dia eu sempre dou esse exemplo. Pô, imagina, às vezes o cara tava ferrado, velho. Ele precisava demais, né? Daquela ligação. Então o grande segredo, e o que a gente se especializou na nossa carreira, é aprender a a fazer a conexão certa. Deixa eu falar com a pessoa que tem, né? Que conecta. E a gente faz muito... O mercado de tecnologia foi migrando, principalmente as startups, né, Breno? O marketing que a gente tem trabalhado, fala muito do outbound marketing. A galera fala assim. Bonito, É um né? nome bonito. Um nome bonito, né? E é o que a gente se especializou. É o que essa galera tá tentando entender como é que funciona, é o que a gente faz muito bem feito. Com a tecnologia suportando, é isso. Não dá pra você pegar uma lista e discar na mão, não dá. Então precisa ter o aporte do cara que desenvolve as soluções para que isso... Engraçado que tudo isso também se conecta com o nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente está no telefone, a gente está conectado, a gente busca ser bem atendido, e quando a gente, né, no sentido bom da palavra, tentar atacar uma certa pessoa, um certo consumidor, um cliente em potencial, a gente tem que entender toda essa jornada, como que ele, né, nos receberia bem, que momento que faz sentido, né, abordá-lo. E aí a gente vai para todo esse contexto do outbound que hoje está muito forte, não só no marketing, mas também em vendas, comercialmente falando, né? Mas, cara, eu imagino que de como funcionava lá atrás,
das soluções que vocês trazem hoje na FaceSign. Outro jogo. Uma das coisas uma transformação que... Uma das coisas que a gente resolveu, para puxar mais para a solução, né? Cara, você imagina 2.000 pessoas olha, falou aqui, as 2.000 PAs. Aqui, quando a gente veio para Votuporanga, vou dar um caso real. A gente nasceu com 300 pessoas no dia 0, né? Então foram 300 pessoas contratadas ao mesmo tempo. Sala de treinamento, no mesmo dia, eram os 300 de Esparta, a gente falou ali. No mesmo dia, dando o alô. Como é que chegava a senha dessa galera? Chegava por e-mail, um Excelzão, 300 nomes, na frente tudo... Sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. FaceSign 1, 2, 3, de todo mundo, por e-mail. Cara, né? Uma várzea, velho. Qual é a segurança desse processo? Sim. Foi uma das coisas que a gente resolveu com a FaceSign, a sacada que a gente trouxe, né? Isso também, é a mesma coisa. O produto que a gente tem hoje, que é o UPass, que é o cofre de senhas, nasceu com a gente, né, Ale? Pô, sei lá. Alma Viva. Alma Viva. A gente nasceu lá atrás, com essa sacada que era, vamos tentar ajudar. O que acontecia? O que era a dor naquela época? O operador o cara do call center normalmente tem muitos sistemas. Muitos, cara, tipo 30, sei lá, é uma porrada. Ele não tem como memorizar a senha de todos. O que ele faz? Põe a mesma senha em tudo, normalmente a segurança vai lá embaixo. E quando ele estava atendendo e esquecia alguma das senhas, tentava a senha errada, bloqueava o acesso dele. Aí ele não conseguia atender, porque sem aquele sistema, ele não tinha como atender. Ele ficava em pausa esperando o supervisor abrir um chamado que ia para uma área, que ia resetar aquela senha para voltar para ele. Nisso, ele estava improdutivo. Às vezes 1 hora, dias, 2 horas. Velho, dias. Caraca. Dias. Assim, acontecer do cara... Aí, obviamente, tem aqueles caras que se aproveitam do processo. Sexta-feira à tarde, ele vê que todo mundo foi embora e vai lá e queima a senha. Aí a galera só vai voltar na segunda. Então, assim... O que a gente teve de sacada? Cara, vamos tirar todos esses cotovelos. O próprio operador tem o cofre de senhas, então ele não precisa ficar lembrando, tá tudo ali, criptografado. A gente já evoluiu pro SSO, que chama, que agora é uma senha só, loga em tudo. E quando ele, por alguma razão, tá sem algum acesso, ele sozinho aperta o botãozinho e ele fala, quero resetar minha senha. A gente tem uma automação por trás, reseta e devolve a senha dele em 29 segundos. Cara, isso aí é a transformação. Só lembrando nesse ponto que tinha uma outra variável que era, o cara que tá atendendo, às vezes ele queimava a senha propositalmente para ficar sem atividade ali por um tempo. Exato. Porque o processo antes da ferramenta era manual. O cara vai lá, pede pro supervisor resetar a senha, o supervisor aciona uma outra área, que faz o reset, devolve pro supervisor e volta pro operador. E ainda, além do tempo, a segurança. Porque aí você está transitando isso... A senha já passou no papelzinho. No papelzinho lá para ir na mão do cara. Não, e só, né, dando uma provocada. Quem tem a solução da FaceSign já tá redondo, mas você não tem. Eu tô contando uma história que você tá vivendo aí, então pensa Esse bem, é o produto UPass. UPass. Esse é o Cofre nosso de sistema senhas. de cofre de senhas. Vamos já... Com certeza tem uma galera ainda recebendo senha por e-mail aí que tá precisando falar com a FaceSign, velho. Tá com o operador parado 2 horas sem produzir, pagando ele. Exato. Traga um pouquinho do portfólio aí da FaceSign, explica um pouquinho, né, das soluções, como é que funciona. A gente nasceu no dia 0 da FaceSign, a gente nasceu como uma software house. Então tinha um software específico para um call center específico, a gente desenvolveu lá a automação para Claro. E aí foi o primeiro sistema que a gente fez e entregou para um cliente. E aí a gente tinha já um em paralelo rodando, que era... Começou comigo no passado esse projeto, que era o projeto da FGV. Você viu isso? O primeiro cliente era Claro, depois FGV. Vai vendo. A gente começou Só nome pequeno, né? Só nome desconhecido. A FGV já foi... Eles herdaram lá da Accenture o projeto lá de Brumadinho. Então todos os afetados lá pela enchente que deu lá no estouro da barragem, quando eles iam solicitar um benefício, eles solicitavam por uma ferramenta, uma plataforma que a gente desenvolveu. Solicitam, né? Solicitam. Ainda tá. Sim. E isso ainda tá no ar. Tá, e vai durar. O pessoal ainda tem... Se vocês, vai durar porque eles recebem por muito tempo. Se vocês não tinham propósito na época, esse projeto acendeu. Cara. Exatamente. Então essa plataforma, tudo que tem lá, quando o cara vai solicitar um benefício, passa por desenvolvimento nosso. Então esses foram os 2 primeiros, né? E aí, como o Ju disse, também teve lá no começo, a primeira ideia era a cortina de ferro, que é o Connect Home. E a gente já trouxe ele para umas melhorias, que é o 3º produto. E aí ele que deu o impulsionamento para a gente fazer a biometria. Nossa. Apesar da máscara de ferro, o cara acessava com usuário e senha. E aí o Ju, como filósofo, pesquisando, estudioso, aí então começou vamos lá, a pesquisar. UPass, depois Connect Home. Home.
Depois biometria, você comentou? Biometria, É. exatamente. Tudo isso focado em grandes operações. Grandes operações. Na verdade, sim, eu queria só rebobinar a fita aqui um pouquinho para dizer uma coisa sobre o empreendedorismo de novo, que a gente estava dizendo, né? Pô, claro, vocês brincaram aí na FGV. E aí que é o segredo, cara, que assim, a hora que você vai empreender, vou começar aqui, eu não sei fazer, mas vou pôr a cara. Não coloca, velho. Por isso que 80% das empresas fecham. A gente tinha uma experiência já de, né, hoje faz 21 anos que a gente está no mercado, a gente já tinha 15, sei lá. Então a gente sabia o que a gente estava fazendo. Esse cliente da Claro que ele está falando, a história é assim, ó. Quem nos contrata era uma empresa que tinha um braço de tecnologia fera. Os caras eram um monstro, velho. Uma empresa de tecnologia Uma empresa do grupo. de tecnologia no grupo. Esse projeto, essa empresa não conseguia fazer. Tipo, era o osso. Assim, ó, a gente faz uma porrada de projeto, mas esse aqui ele é tão chato que a gente não dá conta de fazer. Arruma alguém para fazer. A gente foi lá e falou, não, a gente faz. Aí o Ale vai, o Matheus, pega um projeto super para explicar o que era. Você vai manjar bem, Lê. Era da Claro, mas era da parte de internet. Fixa, né? Era assim, ó, quando uma casa cai lá a internet, o cara liga no call center e é atendido um atendimento pontual. Se cai uma cidade inteira, é uma outra área lá de engenharia que vai atender porque, né, É um chamado massivo. massivo. Agora, quando é uma rua ou é um condomínio, tinha que ser identificado ali rápido também, porque vários usuários eram afetados. Sim. E aí precisa ser identificado que caiu naquela região, localizar o técnico que estava com a agenda livre mais próximo e levar o cara lá para atender aquela região, para colocar aquela região de pé. Então a gente criou uma automação, tinha lá, sei lá, 10 sistemas da Claro diferentes que o robô monitorava. Chegou o alerta que caiu naquela região, ele pegava aquela região, achava uma lista de técnicos, achava o técnico que estava disponível, abria o chamado pro técnico, mandava uma mensagem pro cara, um e-mail, se não me engano. Mandava. Mandava um e-mail pro cara, já ia no outro sistema, agendava, a gente foi lá e fez, cara. E aí é assim que você ganha credibilidade. Os caras deram o osso pra gente roer, a gente foi lá e Sim, é fez o acontecer. primeiro sistema que foi feito pela empresa, mas não é o primeiro desenvolvimento. Não, é o desenvolvimento. Exatamente. Você já tem Então, a bagagem. a gente tinha a bagagem de assumir um desenvolvimento, apesar de ser o primeiro, um desenvolvimento complexo. Sim. Não, a gente dava conta. É. Você tem que dar conta. E aí a gente fala aqui na FaceTime muito sobre confiança. Né? Nosso principal valor aqui. E aí a gente tem também isso como valor desde sempre. A gente quer comungar com todo mundo que está aqui com a gente, que é promete, cumpre. É simples, cara. Se você não consegue fazer, não faz. Porque a tua palavra, a marca pessoal, né, que a gente vai deixando nas pessoas, ela vai se refletindo depois. Então, como a gente tem uma vida pregressa aí no mercado de cumprir nossa palavra, as pessoas confiam na gente. E aí, quando pega um projeto desse nível de complexidade, as pessoas sabem que a gente vai dar conta de fazer. Por isso que a gente foi, né, sem contar dos amigos, obviamente, que apostam, né, que a gente tem gratidão por todos eles, né? Como é o de Brumadinho também, né? A responsabilidade em cima desse projeto é gigantesca. Com as pessoas. Você Aí tá tratando volta com- lá no que a gente falou das pessoas. Usar a tecnologia para humanizar. Exato. A Exato. tecnologia por si mesma, ela faz Não sentido, faz- cara. Ela tem que ter um inclusive, objetivo, né? Quando nasceu esse projeto, cara, a gente cansou de pegar fraude. Gente que não fazia parte ali de onde estava afetado, tentando receber um benefício em nome de alguém que Caraca, olha isso. tinha sido afetado, né? Então, a gente tinha que ficar Em atento com essas contrapartida, coisas. Antes do sistema, imagina o cara que precisava do benefício, aí ele tinha que ir lá, né, sei lá, tipo- ligar, ir numa agência, não sei o quê. Aí, Exatamente. porra, Eles faziam ponto de atendimento, né? Então ia lá, montava o ponto de atendimento, o cara tinha que ir até lá, pedir o benefício. Muitas vezes não tinha internet, nada no lugar que eles estavam lá, porque estava destruído. Ainda. Não, Então, e é isso, uma população ali que já está fragilizada Sim. por o que aconteceu, né? Não vem nem o caso que a gente ficar, né, Sim. detalhar isso, mas É. uma catástrofe, e você ainda precisando ainda ter que se deslocar e passar por uma burocracia. Ok, a burocracia, de certa forma, para evitar a A fraude. demora para chegar. Mas se você consegue, então, usando a tecnologia, resolver isso, ou pelo menos ajudar um pouco essas pessoas, também aí cai no retorno, né? De não ser só o dinheiro, não ser só... Sim, sim. Você... Não, Não, é não, foi um projeto muito legal. fez um projeto, Ainda, ainda né? é, né? Ainda Então, é. e é isso que é legal, né? Se for pensar assim, o cara que desenvolve um sistema, né, o dev, aí ele percebe que o que ele desenvolveu tá impactando a vida de pessoas. Sim. Aí você não tem dinheiro que pague, velho. Mas você fez uma pergunta pra gente tentar condensar. Então, o que é a FaceSign, cara? Primeira coisa é, a gente
estamos contando essa história para vocês, a gente é expert em CX. A gente está 21 anos aí nesse mercado. A gente nasceu dentro do mercado e a gente fez toda essa trajetória que a gente contou para vocês. Então, a gente manja desses Paranauê. Segundo, tecnologia. A gente aprendeu a fazer o atendimento e a gente aprendeu a usar a tecnologia com o propósito de ajudar pessoas. A partir disso, a gente criou um portfólio de produtos. Como a Lê explicou, a gente nasceu como uma software house, a gente tem essa pegada ainda, quando precisar de um projeto customizado, a gente consegue, mas a gente foi migrando para produtos, porque a gente consegue escalar mais rápido, ajudar mais pessoas. Então a gente tem produtos numa camada de segurança, a gente foi se especializando em cibersegurança, que é uma coisa que a gente nem conversou muito, né? Mas, o dinheiro que estava na carteira, na rua, ele passou a estar na internet. Onde é que vocês acham que o ladrão tá? Foi pra O internet. ladrão foi pra internet. O cara que roubava na rua, hoje ele tá ali na internet tentando aplicar golpe. Sim. Então qual que foi a nossa visão? Ele falou, cara, então a gente tem que proteger. A gente vai ser a empresa que desenvolve soluções para... A gente é o lado bom da força, né, cara? A gente luta contra esses caras. Então a gente foi criando sistemas, Breno, para segurança. Uma empresa foi se especializando em cibersegurança. Então, quando a gente está falando de um cofre de senhas, uma empresa que manda as senhas por e-mail para um cara imprimir uma lista, essa empresa está ferrada. E aí, contando essa história, né? A Atento, falamos algumas vezes da Atento nesse papo, uma puta empresa super estruturada, né? Super séria, foi invadida por um hacker, o cara colocou lá um ransomware, criptografou os servidores, a empresa parou, ficou um mês para voltar a operar. Então, não é ficção científica, cara. É vida real. Acontece, sim. E vocês vindo desse setor entendem todas as fragilidades ali. Exatamente. A gente sabe onde estão as brechas, né? Onde é que esse cara vai tentar entrar. E as oportunidades também pelo lado do... Com certeza. E assim, disso que o Ale falou de estudar, né? Quando deu essa sacada da biometria, eu fui estudar. 80% das fraudes acontecem na camada de acessos. É senha. O hacker não é o cara nerd que tá na NASA lá, puta mega computador. Descobriu a senha de alguém. Não, ele faz engenharia social. Não é o que a gente vê no filme lá, que o cara, não, vou derrubar esse firewall, passei pelo primeiro firewall, passei pelo... Não, é o cara simplesmente que descobriu, conseguiu achar a sua senha. Às vezes até por falha de processo da empresa que trabalha. O cara às vezes é desligado, demitido, o cara fica puto. Continua, e a viu que o senha processo dele não foi falho, desativada. não desativaram os acessos dele, ele vai lá e faz uma... Hoje a gente vê toda semana um golpe novo, cara. Exato. Toda semana um golpe novo. E essa questão das senhas, a gente percebe, é a principal fragilidade, porque o sistema... E aí, né, você gosta de tecnologia também, né? Normalmente a fragilidade é o usuário, velho. Não tá funcionando. Normalmente você vai falar assim, onde é que você tá apertando, mano? Porque o sistema foi feito pra funcionar. Não tinha por que não funcionar. Exato. Pô, né? todo mundo tá usando, tá funcionando. Só você que não. Então, normalmente a fragilidade é o usuário. Então, quando o usuário sabe da senha dele, ele se torna a fragilidade. A fragilidade. Então, esse hacker, esse cara ele faz... O que é engenharia social? O cara manda um link num e-mail, no WhatsApp, clique aqui, você clica, cai numa página que ele simulou, muitas vezes super mal feito mesmo. Sim. Tá lá, Santander, log aqui. Caramba. Você vai lá, digita seu login, senha, logar. Erro. Putz, não logou, será que tá errado minha senha? Ele já capturou tua senha. Então a gente foi lá e criou as soluções nessa camada. Então o UPS, que é o cofre de senhas, é para fazer com que as pessoas não saibam a senha. A partir do momento que o usuário não sabe a senha, acabou a fragilidade. Você fechou essa porta, essa brecha. O Connect Home, a gente deu um passo a mais, que é, além da senha, da fragilidade da senha, a gente cria uma cortina de ferro, que é o termo que usa no mercado, que a gente bloqueia a máquina. Então o usuário, nem que ele queira, ele não consegue fazer coisas erradas. Então o cara vai lá, eu quero entrar no CMD da máquina, dar um comando, ele não consegue. Porque a gente está monitorando tudo. A gente chama isso de... É como se fosse um VDI, que é um desktop que a gente desenvolveu e a gente assume o controle da máquina ali. Então uma empresa que tem uma necessidade de segurança fica num nível top. Sem contar que o Ale se especializou em telefonia, Genesis, Cisco, Avaya, e a gente consegue plugar isso, então a gente consegue... Tá integrado. Tá integrado, que é a questão de produtividade também, o operador não consegue fazer hora extra sem ter autorização, a gente bloqueia a máquina na hora da pausa dele. Respeita a escala de trabalho. Aí entra a parte de legislação. E isso para home office, né? Tudo isso. Pensando no home office pós-pandemia principalmente. Exato. Foi pensado nisso. Foi pensado nisso. Ele chama Connect Home porque a gente pensou nisso, a dificuldade que é gerir os caras em home office. E aí a biometria, que é a nossa filha mais jovem,
ela é uma ruptura, que até então a gente estava muito focado no setor. Pô, a gente vem no setor, a gente manja do setor, a gente está fazendo soluções pro setor. E aí, de repente, a gente fala, porra, velho, que a gente vai atrás da biometria para usar na nossa solução, que ele contou. Aí, de repente, você fala, não, peraí, a biometria foi um insight, assim. Biometria cabe em qualquer lugar. Cara. Qual o sentido de ter login e senha? Login e senha, faz 30 anos que a gente repete esse comportamento. Todo mundo vai criar um sistema novo, login e senha. Pô, inteligência artificial, velho. Nós estamos na era né, as coisas todas super evoluídas e a gente continua tendo que anotar no papel o login sempre que a gente não lembra. Então Acho foi que- essa... Ou usar para todos os sistemas A a mesma mesma senha. Isso que eu ia senha. falar, eu tenho senha que eu acho que eu criei lá no MSN, lá... E é a mesma senha até ainda hoje. Ó, e eu o mesmo ali- padrão de senha. A senha do ali é a mesma, mas 10 anos, velho. Toda vez que precisa eu vou lá e... Se quiser entrar no aplicativo do banco lá, entra em todos. Então, aí Lê, foi, né, consolidando então a FaceSign como um todo. Todos esses produtos estão no nosso portfólio. A gente é uma empresa especializada em atendimento. E além disso, a gente percebeu a gente teve essa visão, essa sacada de, a biometria é o futuro. A biometria tem um potencial de substituir login e senha. Da gente acabar com login e senha. E aí a gente falou, então vamos pra cima. Aí faz, sei lá, 2 anos que a gente tem trabalhado com o time, né? Todos nós, trabalhando pra... Tentar popularizar, né? Porque hoje Eu é entendo difícil. A gente tem vários cenários burocráticos para a gente se identificar, né? Seja cartório, uma assinatura, seja você vai abrir a conta em alguma coisa, seja verificar um documento. E tudo hoje Transferência de bens, que hoje você só botou a cara ali e já era. Tá confirmado, é você mesmo, não tem erro. Porque o grande, mesmo no call Imbatível, center, né? aí pensando aqui na biometria aplicada ao setor de CX, né? Ao call center. A gente até vai soltar um vídeo aí que a gente vai dar uma provocada nisso. Pô, tá tudo evoluindo. Mas se liga no call center, hoje ainda, para o cara ter certeza que é você, ele vai te perguntar, fala seu nome completo, os 3 últimos dígitos do seu CPF, O nome da sua o nome mãe? da sua mãe. Cara, se o cara é um fraudador, você acha que não vai ter esses dados? Eu dou o telefone pra minha esposa, que tem voz de mulher, passa tudo e já Então, isso é uma grande fragilidade que a galera do CX tem que se preocupar, porque quanto mais a tecnologia, inteligência artificial, está evoluindo para criar as camadas de segurança, o fraudador vai ficar testando onde é que está a fragilidade do processo. Ele vai cair no call center. Ele vai ligar lá no call center, ele vai falar, pela internet eu não consigo, eu vou aqui no Bankline eu não consigo. O Firewall, as paradas, tá aqui tudo funcionando bem, não consigo entrar. Ele vai ligar lá pro operador. Saiu no exame esses dias. Liga e se passa por TI da empresa. Falou, Leandro, tudo bem, cara? Sou aqui da TI, você tá na matriz? Não, você tá na... a gente só vai fazer uns testes, cara, eu vou te mandar um link aí, você clica. O operador cai. O call center se torna a grande porta de entrada do fraudador. Sim. Então, você coloca a biometria dos dois lados, o operador faz a biometria para logar. Você tem certeza que ele está ali, então o fraudador não consegue acessar. E durante o atendimento, na hora de reconhecer se o cliente é ele mesmo, manda o link, o cliente faz a biometria lá, você tem garantia Segue o atendimento. que são os dois, né? É o Juliano e é o Leandro. Acabou, cara. Não tem para onde correr. É isso e... Com 100% de segurança. 100% de Essa segurança. top demais. Não Top vai demais. haver fraude. Aí esse fraudador vai ter que buscar outra. Não, os caras vão ter que, vai cara, ter que vai trabalhar. Pedalar. Tem que pedalar. O foco hoje, então, das soluções de FaceSign, experiência de usuário, tecnologia, Segurança. CX e segurança. Isso. É isso aí. A gente está ainda, óbvio, desenvolvendo muitas coisas, né? Com muitas ideias aí pela frente, mas É um isso produto aí. já bem maduro, já dá pra gente ir pra cima. Caminhamos para mais de 1 hora de podcast. Não, aí, e trocando né? uma ideia mó séria aqui, né, velho? top demais. Parece que a gente é sério assim, né? No Top bate-papo. demais. Mas O que mais você tem de dúvidas, meu filho? Bacana. Não, acho que é isso, cara. Acho É que foi nóis. top demais. Bom, como todo jovem que gostamos de se inspirar em alguém, gostamos de ver coisas inspiradoras, traz uma frase pra gente, traz uma ideia, traz uma inspiração aí que a gente possa, Quer ver eu matar ele? Vou Pelas- deixar com a Lê essa, velho. pelas telinhas aqui. Justo. Cara, deixar TI não pra escreve e-mail. O Ale vai falar, if else. If else, ok. Pronto. Cara, Não, cara, Você... Vai, O que pode você ir, diria pode aí ir, pros jovens? Pode ir. Não, cara, como inspiração, a gente está realizando um sonho nosso de muito tempo. Como é gratificante você ver tantas pessoas aqui que a gente está conseguindo ajudar na cidade.
E a tendência é a gente crescer, velho. Crescer para ajudar mais pessoas. A gente, claro que tem que visar o nosso ganho também, mas nosso maior sonho é ajudar pessoas. Eu acho que o que a gente inspira aqui é isso. Top demais. Pra poder sempre ajudar pessoas. Acho que É isso. E aí é o reflexo que a gente gera na sociedade, né? Sim, a minha... Nos últimos anos, assim, eu acho que fui descobrindo. Isso que o Ale falou agora, eu descobri que esse é meu propósito. Sempre foi. Eu não sabia com clareza. Se me perguntasse 10 anos atrás, eu não ia saber responder. Hoje está mais claro na minha cabeça que é isso. O que me motiva é ajudar outras pessoas. E aí, quando a gente começa a amadurecer, você percebe que o teu alcance é muito maior do que as pessoas que estão só ao teu redor, né? Então, eu tenho esse sonho, cara. Eu fico imaginando as minhas filhas contando pros meus netos as paradas que eu fiz, sabe? Tipo, pô, teu vô é foda. Teu vô fez aquele negócio lá. Não, e a gente tá perto aqui. Tá vendo esse negócio aí, ó? A gente conhece aqui e sabe que o bicho é aventureiro mesmo, né? Eu tô nem aí. Não, e é assim, é isso. Sempre movido por esse mesmo propósito. Depois, a hora que isso sedimentou na minha cabeça, ficou claro. Que pô, vai fazer alguma coisa? Vamos fazer pra ajudar outras pessoas, cara. Vamos fazer pro bem de outras pessoas. Que é muito mais... A tua motivação vai lá em cima. Sim. Quando você não tem um objetivo ali, né? Tira a vaidade, tira o ego, tira o egoísmo da coisa e foca em, pô, vou fazer esse negócio aqui, porque é importante, precisa ser feito. Tira o romantismo, que é trabalho, é suor, é batalha, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar final de semana. Não tem romantismo nenhum aqui. Mas, cara, quando você sente que está fazendo bem pros outros, pô, a energia vai lá no pico, velho. Você não tem preguiça, não. Muda o cenário. A gente cai pra dentro, é isso. Top demais. Finalizando aí mais um dia. Tamo Valeu. junto. Mais um episódio. Obrigado. Mostrando que dá Senhores. pra fazer com 57 Valeu. celulares aqui. Tamo junto. E até o próximo Face Talks aí. Nós. Valeu, turma. Valeu, obrigado. Um abraço. Tamo junto.